curiosos, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e faço parte do Cannabicast. Hoje eu tô aqui para falar que o Cannabicast não é somente um canal de comunicação. Eu faço parte do acolhimento e ajudo a você ter acesso ao tratamento com a cannabis medicinal de forma gratuita. Para mais informações, basta só clicar no link aqui embaixo e me chamar. Beijo! Salve, curiosos! Bem-vindos a mais um Cannabicast. Aqui a gente fala de cannabis medicinal. E sim, eu vou falar cannabis mesmo o YouTube não gostando desse termo. Eu sou Fábio Mariano, do meu lado aqui... Ih, hoje não. Renatão não está aqui hoje. Pelo menos nesse conteúdo. A gente vai gravar vários hoje. No próximo ele estará aqui. Galera, como tudo é cargo meu agora, eu vou primeiro dar as boas-vindas para a Patrícia. Patrícia, muito obrigado por ter vindo. Cara, eu tô muito feliz de ter você aqui, porque relatos de caso de... Você falou que sua filha tem multidiagnósticos, né? Mas acho que o principal que fez ela tomar cannabis é o que eu nunca recebi ninguém aqui, que é a síndrome de Down, certo? Sim. Tô muito feliz. Obrigado por vir. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade de contar o caso da Isadora e tantos casos aí que a gente pode colaborar e trazer informação para as pessoas de qualidade, né? Eu fico feliz com isso. Inclusive, há um agradecimento especial à Camila Oliva, que passou o contato, que indicou a gente a conversar. E ela, quem não assistiu o conteúdo dela, assista. Ela tem conteúdo aqui embaixo. Do Valentim, que, é um caso muito foda, de verdade. Ela fala com todas as letras. A cannabis salvou a vida do meu filho. Assistam, vocês vão curtir demais. E só pra fazer a alegria do Miguel, antes da gente começar, galera, faz o kit básico aí pra ajudar a gente. Se inscreve no Instagram, né? Segue a gente no Instagram. Se inscreve no canal do YouTube, curte, compartilha com a galera. Pra quem tem alguém na família que tem alguma questão que você já ouviu aqui, compartilha com ela, deixa ela ouvir, deixa ela entender que o produto faz sentido na vida dela para que ela possa se aproximar e melhorar a vida. O lance é esse, tá? E é isso. É isso? Falta alguma coisa? Não? Zerou? Então tá. Então vamos ao que interessa. De novo agradeço. E o Renato faz sempre uma pergunta, e hoje eu vou te substituir, tá, Renatão? Não me leva a mal, não. Ele sempre faz a seguinte pergunta que eu gosto muito. Como que a maconha entrou na sua vida? Conta pra nós. Ela entrou na minha vida. Como eu falei, né? A Isadora, ela hoje tem 14 anos. E em 2018, a Isadora sofreu maus tratos na escola. Né? Ela sempre foi uma criança difícil devido aos comportamentos, né, que ela tinha. Ela 18 para 23, fazem 5 anos, é isso? Isso. Então ela tem 14. Agora ela tem 14. Tinha 9, então. Tinha 9, mais ou menos. Tá, beleza. Fundamental 1, numa escola regular, de São Caetano do Sul. E aí a gente percebeu uma questão de comportamento que ela sempre teve, uma agressividade pontual. Na verdade, ela tem os seguintes diagnósticos. Ela tem síndrome de Down, ela tem TDAH, ela foi diagnosticada com 3 anos, ela tem transtorno opositor desafiador, que é o TOD, e com 9 para 10 ela foi diagnosticada com autismo de grau 1, né? Além disso, ela nasceu com fissura lábio-palatina. Então, foi sempre uma criança muito manipulada, fez cirurgias, muitos médicos, muita gente ali envolvida na questão da saúde dela. Mas eu acho que a falta de lidar com crianças que tenham múltiplos diagnósticos hoje, porque você dá um medicamento, ele conserta o TDAH, piora o TOD. É isso aí. Né? Então, assim, é a mesma coisa, né? Você toma uma medicação para dormir, mas você, às vezes, faz efeito contrário, às vezes não te ajuda. E aí você não está tratando a causa. O que acontece muito com medicação para dormir, você toma para dormir, mas aí te ferra no serviço porque você não tem disposição para trabalhar. Exatamente. Ferra na Outro escola. dia você tá um caco. É isso aí. Né? E aí a gente estava nesse embate de medicações, ela sempre foi acompanhada desde bebê, com 3 anos ela começou a tomar medicação controlada, tomou Venvance, tomou tudo que você possa imaginar, ela tomou, antidepressivo, tudo. E aí, nesse ano de 2018, eu fiquei 4 meses para descobrir, ela ainda não verbalizava adequadamente, que estava acontecendo alguma coisa na escola, até o dia que ela teve uma crise, e a gente acabou descobrindo. E foi um ano muito difícil, a gente foi para a polícia, foi para conselho tutelar, tem processo rolando, enfim. Aos 9 anos, ela ainda não verbalizava direito? Não, porque ela demorou um pouquinho por causa da questão da fissura mesmo, né? Tá. Ela também, lábio neporino? Hoje a gente denomina fissura lábio-palatina, porque ela nasceu Mas era o que chamava lábio neporino? Lábio neporino e a fissura no céu da boca, né? Então ela teve os dois. Entendi. Já estava operada, enfim. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ler
Não sei se é um problema pra você, mas eu fiquei muito curioso. Se for um problema, me perdoa a pergunta. Mas o que rolou de agressão? Foi com o professor? Foi com o Foi com um aluno? professor, foi com uma professora, que ela fazia de tudo. Como ela tinha um comportamento agitado, não ficava na sala de aula, queria sair e tal, ela fazia de tudo para tirá-la da sala de aula. Então, ela meio que estimulava um comportamento inadequado para a cuidadora tirar ela da sala de aula. Isso era rede, você falou rede regular, mas era escola pública de São Caetano, municipal? Municipal. Caralho, que loucura. Loucura. Foi uma loucura mesmo. Mas mexemos terras e ventos e Justo. fizemos... Eu acho que, assim, naquele momento foi bem complicado, porque ninguém assumiu, nem a escola... O que a escola fez? Trocou ela de sala, trocou ela de professora, e eu não tirei ela de lá, porque eu falei, não é minha filha que tem que sair, é a professora. Justo também. Se ela não for sair, se ela não for afastada, ok, mas eu não quero ela perto da minha filha. Acabou. Ela amava a escola, ela sempre adorou o ambiente escolar, ela adora a escola. Que Então, bom. assim, mesmo ela indo agressiva, chateada, ela entrava, começava a bater, agredir, falava, gente, está acontecendo alguma coisa. Até a gente descobrir, depois até a gente ter pessoas que nos apoiassem nisso, nos contassem a verdade, porque daí eu descobri, né, com pais, com educadores e tudo o que acontecia. Então, aí que eu levei isso adiante. Mas continuamos lá, e aí uma mãe, na Pai de São Caetano, como eu falei, ela frequentou 11 anos a Pai de São Caetano, um dia me parou no corredor e falou, olha, eu estou acompanhando, sempre postei tudo nas minhas redes sociais, inclusive isso. E ela falou para mim, eu estou acompanhando o que está acontecendo com a Isadora, eu tenho um médico para te indicar, que trabalha com canabidiol. Aí eu, aqui em Santo André, não sei o quê, vou te passar o contato. Aí me passou o contato do Dr. Pedro Pierro, né? Falei, ok. Mas assim, conhece? Eu já ouvi falar. Ele é um prescritor antigo de canabidiol. E ele é da região, ele mora aqui em Santo André, ele atende São Paulo, atende São Caetano, mas ele é aqui da região de Santo Depois você André. me passa o contato dele, por favor? Claro, Por favor. claro. Salve, Pedro Também. Pierro Neto. Vem aqui conversar com a gente. Queremos muito você aqui. Ele é maravilhoso. Legal. Assim, ele é neurocirurgião funcional, então ele trabalha com questões de dor crônica, e ele começou a estudar cannabis por causa do paciente dele, Que da hora. né? Isso E aí, há muito tempo, você falou? isso, Ele é bastante há tempo. mais de 10 anos ele prescreve cannabis Que já. legal. Então ele é um bom conhecedor. E aí eu fui, marquei uma consulta, mas antes, né, todo aquele medo, aquele receio, e eu fiquei, na verdade, lendo a respeito 6 meses. Tá. Então, tipo, não foi assim, me indicou, hoje eu fui amanhã, depois de amanhã eu tava não. tomando. Preconceito fala mais alto. Ah, igual a Camila Oliva conta a mesma história. É. O filho dela, com 1 ano, tinha crises absurdas, sugeriram um negócio, ela demorou uns 6 meses. Ela falou que o vidrinho de cannabis ficou na casa Ficou lá. dela, tipo, 3 meses Ela até me que ela contou tivesse isso. coragem de aplicar. Assistam quantas vezes vão curtir. Mas E é sensacional. É bem louco. E É aí, a bem gente, nunca vou esquecer, no dia 11 de fevereiro de 2019, eu fui nessa consulta. Aniversário do meu irmão. Eu faço no 11 dia de 10. fevereiro, Eu impressionante. faço no dia 10, por isso que eu nunca vou esquecer. Caramba. Cheguei lá, ela estava no final do ano, né, é uma coisa bacana, que eu acho que vale a pena. No final do ano, eu tive uma amiga minha que tinha ido para os Estados Unidos. E a pediatra dela falou para mim, o que está acontecendo? Você está dando 6 medicamentos para sua filha, nada está dando resultado. Ela está virada. Eu fui no consultório, ela não conseguia parar. Ficava andando, correndo, enfim. Eu falei do canabidiol, ela falou assim, espera um pouquinho, eu estou com um negócio aqui na minha bolsa. Aí ela tirou da bolsa dela um creme importado, não lembro nem a marca. Ela falou, eu comprei esse cannabis, porque a minha neuro me indicou, mas me deu sonambulismo. E eu moro sozinha. A contraindicação foi sonambulismo. Do cannabis? Do cannabis. Caralho, que da hora. É. Eu não sabia disso. Novidade. Eu também não conheço nenhum caso, só o dela. Ela Que falou, legal. eu fiquei com medo de continuar usando, porque eu moro sozinha. Né? Ela falou, e esse remédio estava lá há uns 3 meses. Você não me pergunta, porque eu coloquei na minha bolsa hoje. E tá aqui, quer levar? Aí eu falei assim, ela estava em casa, de férias, ela falou, Patrícia, testa nela. Peraí, eu vou ligar para minha neuro. Ligou para a neuro dela, eu falei com a neuro dela no telefone. Ela falou, você vai passar 3 vezes ao dia, na nuca dela, não sei o quê. Me mandou um vídeo para eu assistir, para ver os relatos e tudo. Eu falei, que negócio legal, né? Vou tentar. Ela tá em casa, tá de férias. Sim. Foi o melhor mês da minha vida. Sério? Ela ficou super zen. Tópico na nuca? Tópico. Um creme, tipo... Tá vendo como são os relatos Que de louco, casos? né? Os É relatos muito são louco. incríveis. E aí essa minha amiga foi para os Estados Unidos no final do ano, eu mandei uma foto para ela, falei, Ana, compra e traz para mim. Ela falou, você tá louca? Eu falei, enfia na bolsa, ninguém vai ver, vai achar que eu creme pro rosto, né? E nós fizemos isso. Ela comprou para mim lá, trouxe.
até eu passei em consulta, que era em fevereiro. Então, quando eu cheguei lá, eu já tinha um norte de que eu acho que vai dar certo, Sim. né? Aí ele falou, e o que você fez? Eu falei, eu tirei 4 remédios dela nesses 2 meses. Ele falou, o que ela tá tomando? Eu falei, Neosine, Isso já o Pedro Pierro. Pedro Perro. Eu Boa. falei, Neosine e aripiprazol, na época, ela tava tomando. Aí eu falei que eram os dois, mas Neosine era para dormir e o aripiprazol ali para controlar um pouquinho o comportamento. Eu fiquei com medo de tirar. Aí ele falou assim, você não vai tirar nada. Nós vamos começar, né, a medicá-la com a cannabis. E ele observando ela, nós trancamos a porta, porque senão eu ia fugir. E aí ele falou, e a gente vamos começar agora. E aí ele me falou da Brás, eu não conhecia a Brás, né? Eu achava que era só importado, que eu ia gastar R$ 2.000, eu tinha feito uma poupança, aquela coisa bem louca, né? Que legal. Quando ele falou, olha, você vai comprar uma medicação numa faixa de uns R$ 300, eu falei, não acredito nisso, eu gasto 1.000 hoje de remédio. Salve, abraço. E não Puta tá, trabalho. e não tá ajudando a minha filha, o que eu faço? Ele falou, vai dar certo. Aí eu falei, doutora, é minha última esperança. Aí ele falou assim, não, é a sua primeira esperança, você está começando agora. Deveria no caminho ser a da primeira, cannabis. né? É. Falou, você está começando triste. agora. Ele falou, então, nossa, saí de lá com o coração assim, né, transbordando de alegria, Tava né? feliz, você ficou feliz nesse momento. Muito feliz. E assim, Fábio, foi muito rápido. Muito rápido. Apesar de ela, né, da gente ter essa dificuldade, naquela época ainda o doutor Pedro era uma pessoa acessível como médico, eu falava com ele por WhatsApp, hoje eu não consigo mais, nem trabalhando com ele eu consigo mais, mas eu conseguia falar, e assim, a gente teve, ela estava muito intoxicada. Isso foi logo depois dessa agressão na escola, então faz uns 4 anos isso, mais ou menos. Isso, foi no início de 2019 que ela Tá, começou boa. a tomar, né? E aí a gente foi desmamando as outras medicações devagarinho, ela teve, sim, pico de agressividade imensa, apanhei muito, uns 4 meses, assim, foi bem difícil acertar a dosagem. E eu sou da época que a gente, tipo, fervia óleo para o óleo ficar mais forte, porque o óleo artesanal tem essa diferença do óleo importado, Sem né? dúvida. Uma linha artesanal é diferente de uma linha Sem industrial, dúvida né? nenhuma. E aí ele falava, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele me dava todas as dicas e a gente teve um ano de 2019 muito bom, tanto no ambiente escolar, que os professores falavam assim, por que você não foi atrás disso antes? Eu não conhecia, né? Eu não conhecia, não tinha sido apresentada, né? E a gente teve um ano muito bom. Aí, graças a Deus, né? Porque quando entrou a pandemia, ela estava mais controlada. E a gente teve uma pandemia muito boa também. Ela começou a ler, a escrever comigo em casa na pandemia, né? Tomando Até a então ela cannabis. não escrevia, não lia e não escrevia. Não. Ela não ficava sentada numa cadeira na sala de aula, ela sentava no Que chão. loucura, né, cara? Uma das coisas que a gente ouviu muito aqui sobre foi exatamente isso. Como a cannabis acalma a mente das pessoas, para que ela possa se concentrar em alguma coisa. A gente fala que eu costumo dizer que dentro dos relatos, eu não sou especialista, vocês sabem muito bem disso, quem me acompanha sabe muito bem disso, mas dentro dos relatos que eu ouço, ele é um ansiolítico natural. Sim. Ele é um ansiolítico. Então, tipo, toda ansiedade que qualquer coisa te gera ali, ele diminui. O que eu vejo muito, você falou que seu pai tem Alzheimer e usa. Meu avô tem demência senil e usa. Eu não sei se você tem a mesma sensação que eu tenho. A minha sensação com o meu avô é que ele fica muito agressivo, muito nervoso, muito ansioso, porque eu costumo relacionar com aquele tipo de memória que quando você tá quase lembrando o nome de uma pessoa, aquele nome tá bem pertinho, mas você não consegue. Eu acho que meu avô tem essa sensação. Ele quer lembrar as coisas, ele sente que a coisa tá ali, que ele tá quase alcançando, mas ela nunca vem. E isso gera uma ansiedade terrível nele. Aconteceu isso com a minha filha, Não, porque você não ela tem- não conseguia verbalizar. Não tem essa sensação? A cabeça dela é muito rápida, ela é muito ligeira. Hoje Tá. fala pelos cotovelos, né? Ai, que da hora. Falar, Queria muito que você tivesse trazido ela. Que pena Não, que ela você não não veio. ia dar muito Não, certo. ia Mas a gente sim. faz uma outra pauta, quem sabe. Mas assim, fala. Então, quando ela não falava, ela era agressiva, porque ela, tipo, tô aqui. Então, como ela chamava atenção? Agredindo. Né? Tá. A partir do momento que ela começou, e isso, Fábio, eu falo que não é um remédio. Ele salva vidas, Sim. isso é fato. Sim. Eu falo que existe uma divisão muito tênue, assim, né? Você fala, mas é maconha a longo prazo, o que vai acontecer? Gente, eu não quero saber a longo prazo, eu quero viver ela agora. Eu quero fazer o melhor por ela agora. E assim, hoje eu tenho uma vida social, eu não tinha mais vida social, eu não tinha mais vida familiar. E, Patrícia, tem uma coisa, é esse ponto que eu ia falar. Ele não só salva a vida da pessoa que tá tomando, como salva a vida das pessoas que estão no entorno dela. Família. Da mãe, do pai, dos irmãos, porque a vida dessas pessoas, quando você tem um caso, principalmente como o seu, que você tem multidiagnósticos, devia ser muito difícil tocar o dia a dia. Muito.
você tira a pressão das costas de todas essas pessoas e a vida volta a fluir. Sim. Cara, isso é impagável. Que da hora ouvir essa história. É muito bacana. E o mais legal, assim, que aí o que aconteceu? Eu comentei rapidamente com você, me envolvendo com toda essa história, e o doutor Pedro acabou deixando de atender aqui em Santo André, começou a atender em São Caetano. Aí eu comecei a indicar, né? Porque, como eu falei, como eu sou muito ativa, conheço muita gente lá na região, eu comecei a indicar, gente, vai lá, leva teu filho, leva, né? As 16 pessoas de São Caetano, você tá falando? Não, eu tô falando de todo mundo, Ó, o né? Miguel, com cara de bravo pra mim. Aquelas 16 pessoas que moram em São Caetano, ela tá falando. Não, olha lá. Não? É não. mais? É mais. 20, 22. Eu vou quebrar ele daqui a pouco, pode ficar tranquilo. Aí eu defendo o Salve, município, São fica Caetano. tranquilo, E aí eu fui conversando, aí ele falou assim, você tá mandando tanta gente aqui? Porque ele atende um dia na semana só em São Caetano, Uhum. né? Ele trabalha em São Paulo. Aí ele falou assim, eu quero te ajudar. Eu vou passar eu quero que você me ajude na PAI de São Caetano, a gente tem uma empresa que quer levar um projeto social para lá, para atender 12 famílias por um ano com as medicações de lá. Você consegue uma reunião lá? Vou tentar. Não sei se eles aceitariam, né? Porque eu saí de lá por causa da cannabis, que teve terapeutas lá que falaram que eu estava dando maconha para minha filha, literalmente. E eu saí de lá Dentro por da isso. PAI? Dentro da PAI. Isso E nessa que mesma época, 2019. Sim, 2018, 2019, quando eu comecei. E aí eu resolvi sair, porque assim, também já era ela estava numa fase de novos estímulos, precisava, né, virando adolescente, outras coisas, novidades, vamos dizer assim, para a vida dela. E aí também eu falei, deu, né, meu tempo aqui deu, continuo, enfim, sou parceiríssima de lá, é um pessoal muito Acho que bacana deve rolar lá. uma baita gratidão. Gratidão é uma meu, coisa que eu levo, assim, amo de paixão todos eles e fico muito feliz que sempre estar lá com eles, colaborando, ajudando, enfim. E aí eu conversei com um vereador lá de São Caetano e que me fez a ponte, né? O Caio Salgado fez essa ponte e a gente fez uma reunião com o doutor Pedro, com a Carmens, e nesse dia a Carmens me levou um medicamento à base de CBD com THC, porque eu já sabia do diagnóstico da Isadora. Você tem ideia do percentual? 1,5%. 1,5%. Isso. Tá, de THC. Isso. E aí Um pouquinho Não, até. 25% de CBD normalmente. Isso, Nessa faixa. Aí que é o carro-chefe deles, não, é o 1.500, né, que eles chamam. E aí eu peguei e falei, mas será? Testa. Não sei o que o doutor Pedro, não, vou te colocar aqui quantas gotas você vai dar para ela e tal. E aí eu tive uma certa resistência, tudo, mas como eu te falei, o da Brás já não estava dando conta por causa dessa questão do opositor, a gente aumentando as gotas. Posso fazer uma observação que é Pode. importante? Olha só como as coisas são malucas. Primeiro, a gente tem o preconceito contra a cannabis. Sim. Aí você quebra o preconceito contra a cannabis e você não quebra, você transfere ele para o THC. Sim. E depois, quando você quebra o preconceito do THC, aí você entende o quanto a planta é maravilhosa no seu espectro total. Na verdade, eu nunca tive preconceito com o THC, porque o que ele me explicou? Por causa da hiperatividade dela, ela tem uma hiperatividade impulsiva e agressiva. Tá. Né? E ela bate mesmo em você, por exemplo? Batia, vai. Batia. E hoje ela ainda tem alguns tiques, né? TPM, lua cheia, eu falo que ela vira lobisomem. Ela tem uns tiques com o braço, assim, sabe? De não controlar os espasmos, as impulsividades que ela tem. Então, é complicado. Nossa, não chega nem a 1% do que ela tinha. Né? Mas era uma coisa bem complicada. Assim. Entendi. E aí, na verdade, eu não vou nem falar que é o preconceito do THC. É o medo de sair da sua zona de conforto. Tá. Você fala, poxa vida, deu certo aqui, eu vou mexer, mas será que não vai, né? E aí você fala, eu vou desequilibrar, início de ano, começou as aulas agora, e você fica com aquele receio. Muito compreensível. Mas eu sou meio destemida, eu fui, né? Não, e outra, você estava muito bem assessorada, pelo visto, o Dr. Pedro Pierre é incrível, então você estava muito bem assessorada. Se ele falou, bora. Bora. E aí começamos, e aí eu falei, gente, o que é isso? Eu quero isso pra mim. Eu também quero tomar, né? E aí nós começamos esse trabalho lá na PAI de São Caetano. No início nós começamos com 8 famílias lá, eles tinham uma medicação que é o Carbis Kids, que é um broad, assim, um CBD sem THC nenhum. E aí eles fizeram uma pré-seleção dos pacientes de lá, e aí indicaram pra gente, o Dr. Pedro atendeu essas pessoas gratuitamente dentro da PAI, né? A Carmen fez um
pequeno evento, levou as medicações e ela mandava as medicações por 1 ano para cá. Naquela época, a Anvisa ainda liberava os 12 frasquinhos lá, ou até mais, dependendo da quantidade. Agora a gente tem umas restrições aí, né? Mas a gente conseguiu atender essas pessoas. Foi praticamente os 2 anos de projeto. A primeira fase, umas 8, depois mais umas 5, 6 famílias. Algumas deu certo, outras não deram. Eu acho que o que falta é a continuidade, que você estava falando até um pouco do trabalho de vocês, depois a gente estruturar melhor, né, esses projetos sociais, porque depois a gente tenha um advogado para acompanhar essa família, para fazer a judicialização, Exato. enfim, toda a questão que envolve o processo, né? Infelizmente é um medicamento caro, nem todo mundo tem grana para Sim, pagar. sim. E aí depois tem era um que ajudar. medicamento na faixa de R$ 650, aí tinha frete, aquela coisa toda. Mesmo o que eu falo, mesmo a empresa tendo valores, né, frete fixo para qualquer lugar do Brasil, tendo valores bons, se a gente for olhar em relação aos importados por aí, é caro. Você não tem condição. Não, Né? não, Hoje a Isadora está bem tomando difícil. dois medicamentos à base de cannabis. Por Ela mês. toma. Mensalmente, 2 frascos. Não, na verdade são 2 tipos. Ela está Tá. tomando o CBD com CBG Tá. pela manhã e ela está tomando CBD com THC para noite, para dormir melhor. E aí você vai falar assim para mim, não, mas o CBG também ajuda na questão do relaxamento, da ansiedade, não sei o quê. Dor. De CBG dor ajuda em também. várias coisas. Só que o que o doutor Pedro, inclusive, me explicou quando eu estive com ela lá em fevereiro. Ele falou, o que acontece, Patrícia? O THC, ele te deixa mais zen, mais tranquilo e tal. O CBG, ele te deixa mais ligado, ele não te traz Entendi. Entendeu? Então, o CBG é para ativar ela pro dia e o THC é para desligar ela à noite. Exatamente. A gente Boa. percebeu Bem legal. que ela ficou mais ativa na escola, que ela começou a verbalizar melhor, que ela começou a fazer as atividades com mais facilidade, ficar, entendeu? Mais estável durante o dia, não tão, né, de repente, nem opositora, mas não tão cansada, estuda de manhã, entra às 7. Essa parte aquela da coisa opositora melhorou. Tipo, zerou, não. Não. Mas, porra, eu acho que se zerar... Cannabis não faz milagre. Eu acho que se zerar a oposição de alguém, ferrou. Essa pessoa morreu, porque Não. todo mundo é um pouco opositor. Óbvio que eu tô falando de brincadeira, gente. Todd é Todd, tá? É outra parada. É outra história. Ela tem um opositor bem gritante, assim. E agora com a mãe, né? Principalmente, que nessa faixa dos 14 anos, bate de frente toda hora, né? Você falou que é você e seu marido. Só eu, meu marido e ela. É o pai dela. É o pai dela. Tá. E com ele, como é que ela é? Ai, meu papai lindo, o tempo todo. Que ódio. E a mamãe é Kenga, a mamãe é bruxa. Vocês não têm noção. Aí o pessoal ainda fala, ela mudou um pouco. Que ódio! Um pouco os palavrões ultimamente, né? Porque daí o doutor Pedro falou assim, eu acho que a gente podia colocar mais uma síndrome. Eu falei, não precisa colocar mais nenhum Ele tava CID querendo aí, por causa dos palavrões que ela fala. Como é que chama? Eu falei... Como é que chama, Miguel, quando o cara fala um monte de merda, fala sem pornô, pensar? Não é? Não, nem lembro. Turrê. Turrê. Turrê, verdade. Ela fala uns palavrões pesados pra você. Não, gente, vocês não têm ideia. Então, assim, como ela é autista, tem as questões, Ai, né? gente, Sensoriais. queria muito Então, quem mexe no cabelo? A mãe. Então, você vai lá fazer uma chuquinha, arrumar o cabelo pra ir pra escola. Mamãe chata, vou morrer, tô sangrando. Eu falei, Adora, você é artista, a Globo tá te perdendo, né? E a gente leva na esportiva, que eu né? acho que, pelo que você tá me contando, e essa história é muito legal, puta, eu queria muito que o Renatão estivesse aqui, que pena, ele ia adorar essa conversa. Não, ele ia adorar. Pelo que eu tô entendendo, assim, essas síndromes, eu acho que é a primeira vez que a gente conversa aqui com uma pessoa que tem um filho com uma síndrome já avançada, assim, que é uma criança mais velha. Uhum. E é bem legal de entender, porque, pelo que você tá me falando, essa construção de diagnósticos que ela tenha foi mudando ao longo da vida, né? Foi. De um determinado período era de um jeito, daí hoje ela já é uma adolescente. Então, a agressão dela já não tá mais tanto física, ela é mais verbal, te ofende quando alguma coisa foge do que ela quer. Mas, e aí vem a parte interessante que eu queria entender melhor. A relação que ela tem com você e com o pai é diferente. Completamente, né? E por quê? Por que ela desenvolveu uma relação menos agressiva? É menos agressiva com o pai? Eu acho que ela é menos agressiva. Ela é menos agressiva com o homem, ela é esperta. Ela gosta de homem. Ela adora professor, médicos e tal. Ela tem uma relação boa com os homens. Eu não sei se a figura de...
porque é maior, porque a voz é mais grossa, eu não sei, não me pergunta, mas também. ela sempre teve essa questão de ela se relacionar melhor com homens, Eu acho que é natural. né? E comigo, particularmente comigo, o que acontece? Eu sou a mãe, né? Eu sou chata, então sou eu que cobro. Agora vamos fazer atividade. Meu marido fala, eu não faço atividade pedagógica com ela, é com você. Eu nem quero, nem jogo ele quer jogar. É você. Então, assim, é uma coisa que ela não gosta, que ela fala, eu não gosto de ir pra escola. O que você vai fazer o que na escola? Comer e brincar. Não precisa aprender. E ela é que nem ele nesse sentido. Ele também é preguiçoso para aprender. E eu sou já mais CDF. Então, assim, não, nós vamos fazer. E é uma coisa que as pessoas... Hoje, essa semana, uma mãe falou assim para mim, você me inspira, né? Porque você não desiste. E às vezes as pessoas falam assim comigo, você briga muito com ela. Eu falo, gente, eu não estou brigando com ela. Se eu não for firme, ela não vai fazer. E eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem que minha filha não ia ler, não ia escrever, não ia interagir, não ia socializar. E isso é uma coisa que eu nunca vi na Isadora. Ela é muito inteligente. Então, é uma questão de você saber trabalhar com essa criança. Então, hoje, além das terapias que ela realiza, eu sou orientada pelas terapeutas dela e eu faço as atividades com ela em casa, porque eu sei que ela é uma criança que tem que ser estimulada todos os dias, devido aos diagnósticos que ela tem. Tá. Entendeu? Hoje ela tá no 9º ano, é isso? Ela está no 8º. Oitavo. Porque ela repetiu. Na verdade, a gente conseguiu segurar ela um ano no infantil. Então, ela tá no 8º agora. Pela idade, eu pensei, Pela idade, mas beleza. Mas assim, o desenvolvimento escolar dela está compatível com o 8º. Não, ela está ainda em nível de alfabetização, ela ainda está, né, nesse processo, que é um processo moroso mesmo, devido às várias Desculpa a minha deficiências. pergunta, tá? É uma ignorância Imagina, mesmo, não, eu de quero jeito... entender. Eu acho que a gente tem que explicar mesmo, porque o que acontece? Ela, devido à fissura também, Uhum. ela tem uma perda auditiva, Tá. né? Então, tudo isso influencia na questão da alfabetização. Ela usa óculos, então agora a gente está avaliando uma suspeita de um ceracotone, né? Faço ideia do Que que é o isso, ceracotone é uma doença que eleva muito o grau, né? Enfim, de miopia, de hipermetropia, o que você tiver. É normal no síndrome de Down adolescente, é uma das questões que tem, né? Que aparece aí. E com essa idade, mais ou menos, e na verdade ela sempre usou óculos desde um aninho, mas melhorou muito a hipermetropia dela e de repente aumentou muito. Então a médica falou: poxa vida, a gente tem que observar isso um pouquinho mais de perto. A gente ainda está numa avaliação, porque se necessário, tem que ter um transplante, né, de córnea, aquela coisa toda, futuramente. E eu tenho 2 casos na família do meu marido. Tá. De Down, de síndrome de Down. Não são pessoas com síndrome de tá. Down, mas são pessoas com ceracotone. Eu acho, é uma coisa que eu percebo, e aí é ignorância de novo da minha parte. Pelo amor de Deus, não se ofenda com nada, tá? Imagina, eu não me São perguntas ofendo, de um ignorante que tá aprendendo, tô aprendendo. Pelo que eu percebo, e aí é observação minha, tá, gente? Tirando da minha mente maluquinha. Toda vez, a maioria das pessoas com síndrome de Down, principalmente crianças, usam óculos, né? A maioria, porque, Esmagadora na verdade, maioria. assim, a síndrome de Down, ela é uma síndrome onde você tem os músculos muito... tem uma frouxidão muscular muito grande. Então, quando eles nascem, parece que vai quebrar, porque eles são tudo molinhos e tal. É? Então, por isso que é tão importante essa intervenção precoce, que todo mundo fala, que você já começa a levar a criança para fazer terapia desde bebê, para você fazer estimulação de fisioterapia, para começar a andar logo, para fazer de fono, para falar logo, porque a nossa língua é o músculo, nossa Então, boca é o músculo. vou fazer uma E observação os aí. nossos só pra olhos entender. também, né? Eles são estrábicos. Entendi. Entendeu? Então é Entendi. tudo muscular. Então, ele não tem... Sim, sim. E, por exemplo, a sua filha, então, é importantíssimo fazer musculação, por exemplo. Sim, qualquer tipo de atividade física é de suma importância. E ela nunca parou, né, na verdade. Que legal. Ela nunca parou. Desde bebê, já fez hidroterapia, já fez natação. Agora a gente está num projeto muito legal também, que quem sabe a gente pode um dia trazer um pessoal aqui. Por favor. Que é um projeto da ADD. A ADD é uma associação que agora eles estão em parceria com São Caetano, é o 2º ano de parceria lá, que eles trazem professores de educação física especializados em pessoa com deficiência. E aí a gente se inscreve, faz uma inscrição lá bem bacana, e aí eles fazem uma triagem dessas crianças, né? E aí eles começam a fazer educação física com essas crianças. E aí, se de repente, ali, 2 anos ali fazendo as atividades, eles verem que aquela criança tem algum potencial, criança não, é dos 6 aos 29 anos, então é uma faixa boa.
tem algum potencial, eles encaminham para o Centro Paralímpico lá em São Paulo, lá no Jabaquara. Eles têm um Centro Paralímpico lá. Que foda. E aí, meu, é muito Que legal. foda. Fábio, eu fiquei encantada. Eu conheço coisa pra caramba. Mas o dia que eu fui lá fazer essa triagem, fiz a inscrição dela esse ano, fiz essa Nossa, triagem, esses caras eu tudo. queria muito conversar. E assim, como que funciona? Por exemplo, a em São Caetano é assim, ó, tem inscrição aberta, inclusive, não sei quando vai pro ar aqui, mas tem inscrição aberta. Ele tem um clube que o município, que a prefeitura liberou para fazer as atividades. E aí tem, por exemplo, uma turma de atletismo que são maiores, mais velhos, então eles fazem de semana à tarde. E uma turma dos menores, da idade dela, 12, 10 e tal, que tem a maioria síndrome de Down, mas tem autista, independente da deficiência. Tem cadeirante, tem de tudo. Tem uns 8 professores numa quadra e eles ficam meio que se dividindo. Então, junta lá, bem à vontade, sabe? Junta lá uma turminha de 2 aqui, 3 ali, faz uma atividade física aqui, e aí, sabe? Então, Legal. vão trabalhando essas questões dessas crianças com muita paciência, com muita troca, porque aí ela mesma, no primeiro dia que ela foi, ela deu um tapa lá no menino, aí ele chamou o menino, chamou ela, conversaram, um apertou a mão do outro, e mãe, pai, fica longe. Mas deu um tapa porque ela se frustrou num determinado momento. Tipo, o menino tava com a bola, ela queria a bola do menino, coisa assim, entendeu? O É, menino tava do é lado o dela, Todd. gritou, ela não gosta, ela dá É o Todd gritando. É o Todd, Tá, o Todd. beleza, E aí, entendi. tudo isso a gente explana quando vai fazer a triagem, fala todas as questões, enfim, comportamentais, e eles vão, E é natural que pessoas que têm uma síndrome como a de Down, por exemplo, tenham outros diagnósticos? É natural ou só... É natural. Hoje É? em dia, como nós temos mais informação, Uhum. né, do que há 20, 30 anos atrás, Porra, então o que a muito gente mais, graças a percebe, a gente percebe? Existem as comorbidades, né? Legal. Então, você tem a síndrome de Down. Então, hoje a gente tem muito síndrome de Down diagnosticado com autismo. Eu conheço vários, né, diagnosticados com autismo. Está muito ligado, ou igual ela não é autista, né? Ela tem um autismo nível 1 devido aos comportamentos dela. A questão sensorial, algumas questões comportamentais. Então, assim, o doutor Pedro, quando começou a observar-la um pouco mais de perto, ele falou assim, nunca ninguém falou que ela tem autismo? Eu falei assim, eu sempre falei, mas ninguém nunca teve, né? Culhões. Culhões, Pra exatamente, falar, Fábio. ela é autista, entendi. Procurando uma outra palavra, Não, mas essa exatamente palavra isso. é ótima. Pra colocar Culhões. lá e falar, Tá ela bom. tem, entendeu? Ela tem. Porque... Doutor Pedro, adorei. Você tem culhões. Não, ele é Parabéns, maravilhoso. cara. E é uma pessoa, assim, super humana, assim. Então, ele te escuta, na verdade, né? Que hoje a gente tem muitos médicos que não nos escutam, né? Tá. Ele fala, você tá lá no dia a dia com ela. Você sabe o que você tá fazendo. Você sabe a dosagem da medicação. Você vai chegar até um limite tal, mas é você que tá vendo se você vai diminuir 2, aumenta 3, né? E aí, esse projeto da Dedê é muito legal. Ela começa, eu fiquei muito feliz. Essa semana ela foi aprovada e eu começo o sábado com ela lá agora. Mas é muito bacana, porque você está dando oportunidade para as pessoas com deficiência E ela curte descobrir. esporte? Ela adora educação física, quer ter educação física na escola todo dia. Eu falo, Isadora, você quer sair da sala de Tá aula, aí né? também, Isadora. Você não tá mais esperta que ninguém. Todo mundo quer Todo educação mundo física quer todo educação dia, tá? Não tá mais esperta que ninguém, não. Mas é muito bacana o envolvimento, a gente saber o que eles gostam, o que eles vão descobrindo com essa idade, né? Sim. E voltando a falar um pouco da cannabis, o que eu achei mais legal, eles têm nesse projeto eles fazem assim, tem uma turma que fica na quadra, como eu falei, tem alguns que ficam separados no mesmo ambiente, cadeirante e tal, e tem aqueles que são mais agressivos, que ficam num outro espaço. E a minha filha não está mais no espaço do mais agressivo. Ai, que da hora. A minha filha está no espaço da maioria, né? Então, da hora. fiquei pensando no dia da triagem, falei assim, poxa, que legal, ela hoje consegue, né? Obviamente que isso devido à escola, hoje ela está numa escola muito acolhedora. Devido à mãe dela, que e é uma tudo guerreiraça. mais. Parabéns a propósito. Para, Patrícia. Você não vai tirar esse mérito de você. Não é nem questão. Eu acho assim, quando a gente tem um filho, eu falo isso toda hora para todo mundo. Quem não pode desistir sou eu. Eu nunca vou poder desistir dela. Todos os profissionais envolvidos, os educadores, os médicos, poderão Por favor, desistir. Eu não. Lembre-se de casos de pessoas que jogaram filhos da janela. Então, não é verdade. Tem gente que só pariu, né? Felizmente temos mães como você, incrível. Parabéns. Bom, é uma história inspiradora, porque assim, ainda que seja muito difícil, você foi até as últimas consequências. E é uma das coisas que a gente falou bastante aqui, inclusive a gente inspirou uma pessoa que veio aqui com a gente
a interagir mais conosco porque ela é uma mãe de uma criança, de um filho e tal, já adulto e tal. E quando a gente começou a contar para ela a história da cannabis no mundo, ela tá muito relacionada à desobediência civil que as mães adotaram mães. Adotaram porque elas chegaram a um determinado momento que ela falou assim, meu, eu preciso ajudar meu filho. E isso aqui eu sei que ajuda, já tem estudos Eu no faço qualquer mundo. negócio. Eu faço qualquer... Foda-se a lei, mano. Meu Aham. filho é mais importante. Faço qualquer Então, as negócio. mães que adotaram essa postura de desobediência civil em um determinado momento fizeram com que a gente chegasse até aqui. Então, sim, porra, puta mérito, da hora, de verdade. Então, devido a você, claro que devido à escola, claro que devido aos professores maravilhosos que ela deve ter tido nesse período, a pai que deve ter dado um puta suporte quando ela era Sim. criança. Então, é óbvio que ela tá onde ela tá, graças a um monte de gente, inclusive a cannabis. Uhum. Porque também a gente fala assim, cannabis é maravilhoso, sim, mas ela não é a panaceia, ela não é a resolução de Não, todos não é os resolução dos problemas. problemas, exatamente. Ela faz terapia, imagina. Faz terapia. Hoje ela faz só psicopedagogia e fono, né? E agora ela está entrando nesse projeto que a gente ainda está procurando novas mobilidades assim, esportivas para ela fazer. Ela quer nadar, ela está aprendendo a nadar sozinha, então ela quer nadar. O problema é a agenda, né? Porque o dia a dia é corrido. E aí a gente também, né? Tiramos um pouquinho o pé do freio, né? O pé do acelerador, porque cansa, né? 14 Ah, e anos também ela nessa. já tá... Ela chegou aí em todos os dias em terapia. A gente saía todos os dias para fazer terapia com Ela ela. Então... de novo, é que eu fico muito sem graça de perguntar, porque parece Não que tá sendo um fica, não babaca. fique. Ela é autossuficiente? Em algumas coisas, sim. Né? Assim, ela tá fazendo quase tudo sozinha. Então, assim, ela tira a Comida, por exemplo. roupa. Era para comer É. sozinha? Come. Se tiver uma Come comida... sozinha. Não, assim, por exemplo, se Se tiver ela uma tem... comida na geladeira, ela consegue esquentar no micro-ondas, comer Não, sozinha? essas coisas não. Não? Não, Tá. não, essas Se coisas não. deslocomover sozinha, pegar um ônibus e ir pra algum lugar também não? Ainda Tá. não. Legal. É difícil. Não, Essa questão de autonomia, sim, é mais E difícil. é uma pergunta de ignorância mesmo, porque eu quero entender. Primeiro que assim, eu sou um ignorante e eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas que vão ver esse conteúdo também são tão Sim, ignorantes quanto sim. eu. E eu queria entender qual é o comprometimento da sua vida em relação a ela. E pelo que você está me falando, ainda que ela seja autônoma em várias coisas, ainda é muito grande. A É full time. dependência é muito grande. A gente se reveza, na verdade, eu e meu esposo, né? Legal. Porque hoje ele se aposentou, então ele tá um ano em casa, agora em abril faz um ano que ele tá em casa. Então eu já meio que joguei Como é que ele chama? Adilson. Adilson, parabéns também, cara. Eu falei dela, mas é injusto. Você também é o cara foda. Parabéns, de verdade. E ele, nossa, assim, ele pegou tudo, ele abraçou tudo. Ele leva na escola, ele pega na escola, ele leva na terapia, ele pega na terapia. E eu tô trabalhando. Então, assim, hoje, como eu falei, eu faço acolhimento canábico, né, para as mães, porque hoje o doutor Pedro, ele tá tão solicitado que uma consulta dele de uma hora, ele não consegue explicar para uma mãe o que é o canabidiol, porque, assim, é muita informação, Sim. né? E aí a pessoa tem... Então, o que ele faz? Ele me passa alguns pacientes dele, e aí eu começo todo o processo, né? A gente ajuda no processo da Anvisa, faz a autorização, passa valor, faz o cálculo de quantas medicações precisa por mês, para a pessoa se programar, tudo. E o mais importante é abraçar quem está cheio de dúvida, né? Porque é o que eu falo, gente, não precisa ter medo, vamos devagar, a gente vai estar te acompanhando, qualquer coisa me liga. Então tem mãe que me liga de domingo, tem mãe que me liga de feriado. Eu vou atender, porque eu passei por isso. Sim. Entendeu? Então, é um tipo de acolhimento diferente. É de mãe para mãe, né? Enfim, uma pessoa que também tem um pai com Alzheimer e também está vendo... Essa semana eu atendi uma pessoa que a mãe dela faz 12 anos que está com Alzheimer, então já está no estágio mais avançado. Mas de um amor, de um carinho com a mãe, sabe? E aí eu falei para ela, peraí, que eu vou ver que eu acho que tem alguém que desistiu da medicação, que trocou e tem um vidro lá, deixa eu ver se eu consigo, me manda a receita, porque eu não libero, não posso fazer isso, né? E aí porque a mulher estava em sofrimento, né? Então eu falei, vamos ver se a gente consegue atender, e, sabe, aquela loucura, então de pilhar todo mundo para conseguir ajudar, né? E eu acho que isso é o mais importante. Sim, Primeiro, porra, você ter um Cê. médico, você ter uma prescrição adequada, você ter um acompanhamento e estar envolvido com pessoas que realmente conhecem o que estão te explicando. Né? Porque não é simplesmente pessoas às vezes falam, você vende cannabis? Eu falei, gente, não vendo nada, pelo amor de Deus. Eu só sou uma acolhedora. Né? Você é a pessoa que faz a mudança da vida dos outros. Você traz ela, apresenta ela a um novo mundo. Sim, É isso que de você uma faz. maneira diferente, né? Porque profissionalmente falando, hoje você tem as associações que têm os setores de acolhimento, as empresas que têm os setores de acolhimento, mas quando você senta e conversa, né,
com uma mãe do sul, eu tenho um caso pra te contar. Tem uma Conta. mãe que ela mora em São Félix do Xingu. Você sabe onde fica Não isso? faço a menor No ideia. interior, do interior, Salve do São Félix do interior Xingu. do Belém do Pará. É muito Cara, longe. e olha assim, que eu conheço o Pará, mas São Félix do Xingu realmente foi além. É isso. E ela começou a conversar comigo em 2019, finalzinho de 2019, início de 2020. O nome dela é Juliana. E ela começou a falar. E a gente, né, uma outra amiga em comum nos colocou em contato. Ela começou a passar com o Dr. Pedro. Ela chegou a vir uma vez para São Paulo com o menino, passou em consulta e depois ela começou a fazer telemedicina. Entrou, né? Ele começou a fazer telemedicina com todo mundo, ele atende O o Brasil que o todo. filho dela tem? Ele tem síndrome de Down e autismo. Down também, ok. E aí, mas ele é bem comprometido. E é uma região que não tem estrutura, Nenhuma. né? Conheço. Então não tem terapia, não tem. E aí ela falou, você não tem fono, não tem. E eu falei, mas Juliana, precisa de uma fono, né? E aí ela começou a usar o canabidiol com muito medo. Tanto que, inclusive, até hoje pessoas na família dela não sabem que ela dá canabidiol pro filho dela. Que loucura. Não sabe, porque tem uma Mano. questão de preconceito. E aí ela começou, e esses dias ela estava falando para mim, nossa, eu nem acredito, porque olha, E aí ela já me mandou cacau de lá, castanha do Pará, né? Ela me manda as coisas pelo correio, uma graça. E eu falei assim para ela, Ju, o mais legal, o mais bacana da nossa história é que você não me conhece, você me conhece via WhatsApp, a gente se fala via vídeo, via Muito legal mesmo, mensagem. realmente. E você nunca, você sempre me deu razão, porque eu falava para ela falava, meu filho não vai ler, meu filho não vai escrever. Ele vai ler, ele vai escrever. Para de pensar assim. Quantos anos tem o filho dela hoje, você Né? sabe? Hoje ele está, acho que, com 12. Que da hora. Ele já tá em alfabetização. Está no nível de alfabetização já. Consegue ficar em sala de aula. Ele é bem parecido com a Isadora. Tá. Né? E consegue ficar em sala de aula. Está conseguindo fazer as primeiras letrinhas, as vogais. Eu trabalho com material adaptado também de educação. Cheguei a mandar material para ela, passar atividades para ela, faz essas atividades com ele, trabalha com isso, trabalha com Aí aquilo. eles fazem via Meet, vai. Um lá, outro cá, fazendo, trocando pelo computador. É isso? Eu e ela. Dá certo? Eu não. e ela. Achei Você que tá ela falando fazia dele. com ele, com o filho dela, não. Não, Eu tinha entendido hoje ele está isso. na escola, Ah, tá. né? Eu Tem tinha uma entendido isso. escola lá. E aí, é uma escola pública Tá. que te dá uma estrutura para isso. Então, tem sala de recurso nas escolas públicas que trabalham com as pessoas com deficiência. Então, eu fui dando os caminhos das pedras, não só do cannabis, mas dos direitos que ela tem Sim. como pessoa. E sabe o que é legal, assim? Você vê que em um lugar como esse, a estrutura é muito pequena. Quando aparece uma pessoa como essa, com uma mãe guerreiraça, que vai atrás, que corre, ela melhora o ecossistema de todo mundo. Exatamente, mas eu Ela falo que melhora esse é o tudo. objetivo. É. Eu sempre falo isso dentro da escola da minha filha. Eu não quero, eu sei que não vai melhorar hoje. Eu não vou mudar a cabeça dos professores Sim, hoje. entendo. Mas eu sei que daqui a 10, 5 anos, a gente já vai ver alguma mudança, alguma diferença. Sem dúvida. E eu acho que trazer as famílias para agregar em todos os lugares, na escola, em terapia, em qualquer lugar, né? Uhum. Você está trazendo parceria. Eu falo, gente, eu chego lá, eu vou exigir do professor. Mas eu quero que isso. A única coisa que eu quero é que sente e faça atividade com a minha filha. Só isso que eu quero. 20 minutos da aula dele para sentar e fazer atividade com ela, porque ela tem o direito de estar ali. Né? Então, assim, por mais diagnósticos que ela tem o direito de estar em uma escola regular. Ela tem o direito de aprender. Eu vou te fazer uma pergunta de uma coisa que a minha filha viveu na escola dela e eu tenho uma opinião muito dúbia sobre. Eu não tenho certeza se eu acho certo ou não. Vou te contar a historinha. A minha filha tinha uma criança autista na sala dela, autista médio, vai. Não era nem severíssimo e nem leve, era um intermediário. E essa pessoa tinha um déficit de aprendizado ali, ela estava no 5º ano, mas ela estudava com a apostila do 2º ano. Era isso. Um belo dia, na escola, o professor pediu para eles pegarem o material de apoio no final da apostila. Essa pessoa foi lá, essa criança foi lá e não achou, e ela teve uma crise ali dentro da sala. E aí me vem a dúvida. Qual é a sua opinião sobre a criança que tem autismo estudar numa sala de aprendizado desnivelado e nivelado pela idade? Ou você acha que ela deveria estudar na idade desnivelada e o aprendizado nivelado? Eu não tenho opinião formada sobre, tá? É importante dizer. Mas por essa crise que ela teve, eu não sei se não era melhor ela estar com as crianças menores, mas no mesmo nível de aprendizado. O que você acha? Então, a escola particular. Então, ela deveria ter uma pessoa com ela. Né, um estagiário de pedagogia
ou um cuidador. Um cuidador que a gente chama de cuidador hoje é aquele que, que cuida da higiene e da alimentação. A minha Tá. filha tem uma full time com ela, né? Não porque ela também precisa de ajuda no banheiro, ela também precisa de ajuda na alimentação, Legal. né? Porque ela tem os pitis lá, os surtinhos dela, mas ela foge da sala de aula, ela joga as coisas pela janela, então ela tem que ter alguém com ela o tempo todo, Tá. né? Então isso é uma lei e a lei te assegura esse direito. Nós temos um problema em escola particular ainda. Tem escolas que ainda não estão prontas para receber. Fato. Para receber. Então, assim, tem umas que estão há um bom tempo se preparando, mas ainda tem muito que caminhar. Então, eu sou uma grande defensora da escola pública quando a gente fala de inclusão, né? Porque é lei, é direito, então eles têm que cumprir. Eles cumprem. Né? Não tem E, muita obviamente, que as pessoas também têm que entender, que os pais também têm que entender, que não são todos que vão ter um cuidador full-time, porque não são todos que precisam de um cuidador Perfeito, full-time. concordo. E Plenamente. aí, hoje, a gente tem uma rede pública. Se em São Caetano tá assim, que é onde eu conheço, onde eu moro, você imagina em São Paulo, por aí afora. A gente tem uma rede pública inchada, não só de inclusão, mas de todos os alunos, devido às consequências da pandemia. Sim. Né? Então, o que acontece? Eu acho bacana você ter um autista numa sala de aula, desde que ele seja assistido. Né? Se ela tem os surtos pontuais, as crises pontuais, esse professor tem que estar preparado para lidar com isso, para chegar lá e falar, olha, não tem material aqui, mas previsionar, porque o autista ele precisa de previsão, né, do que vai acontecer, ou ele tem que ter uma orientação, tem que ter uma pessoa que oriente, que esteja com essa criança, para saber o que fazer, uma pessoa que tem especialidade, que seja especialista. Hoje nós temos, na rede municipal, um professor especialista para ajudar esses professores, né, na confecção de materiais e tudo mais, os cuidadores, né, que a maioria tem, às vezes o cuidador se divide em 2, 3 crianças, dependendo da necessidade de cada um, mas o cadeirante não pode ficar sozinho. Uma criança como a Isadora não pode ficar sozinha, né? Não tem. E deveria ter estagiários de pedagogia, mas hoje a gente tem uma realidade muito difícil. Ninguém quer trabalhar com inclusão. Então, o estagiário vai, fica um tempo. Ele para de estagiar, vira profissional e vai seguir outros caminhos também. Deveria ser cíclico, né? E hoje, o que você acha então que essa metodologia está correta? A criança tem que estar mesmo na idade nivelada. E tem que ter alguém assistindo ele ali. Por exemplo, a Isadora tem 14, não está alfabetizada ainda. O que acontece com ela hoje dentro de uma sala de aula? A gente adapta todos os materiais para ela. Tá. Né? Mas ela está com outras crianças de 14. Ela está com outras crianças de 14, Boa, na mesma entendi. idade. Por quê? Hoje, eu sempre falei isso, você vai na escola para quê? Para socializar. Sem dúvida. Socializar, entender o que é norma, o que é regra, o que é fila, entendeu? Tudo isso você aprende numa escola, que para eles é muito difícil. Isso nós vimos na pandemia, muito. Exatamente. Então, o que eu acho mais legal é uma coisa bem boba, assim. Tem uma criança que não consegue aprender hora. Porque hoje a gente tem um déficit muito grande da questão pedagógica dessas crianças que ficaram 2 anos em casa. Muito. Então, muito, né? Então, assim, eu trabalho com material de educação. Então, eu fiz um relógio para a Isadora, né? Plastificado, com ponteiro, hora cheia, com ponteiro, tal, mandei para a escola. Ajudou um amigo do lado. Que legal. Entendeu? Então, assim, um amigo do lado que não estava entendendo, olhou, viu o professor explicando para ela, meio que encostou perto. Agora estou conseguindo entender. Entendeu? E ele não é autista. Tá, né? Entendi. Então, hoje a gente tem muitas crianças com ansiedade, com déficit de atenção. TDAH. Com muito. TDAH talvez seja... Não me levem a mal, gente, pelo amor de Deus, mas é só uma forma de dizer, só uma forma de expressar. Mas é tipo a doença da moda, TDAH. Todo mundo tem TDAH hoje. Cancelado. Não, mas é verdade. E eu acho que deve ter... Bora tomar Ritalina, bora tomar Vivance. Vamos, né, aumentar essa indústria farmacêutica. Sabe que, assim, a maioria das pessoas que você conversa, elas se sentem TDAH, principalmente adultos. Eu tô conversando com muita gente que se sente. Eu mesmo me sinto em certo aspecto. Mas uma coisa que eu percebi, inclusive é outra pergunta que eu tenho pra te fazer. Uma coisa que eu percebi é que, assim, TDAH... Ainda que um monte de gente se sinta TDAH, ele tem níveis. Tem gente que você olha para adulto, você olha o comportamento e fala, TDAH, tem. Certeza absoluta. Pode nunca ter sido diagnosticado, mas tem. Mas tem gente que você sente que tem, mas é mais leve. Para mim, o TDAH funciona
minha opinião, e de novo, eu não sou especialista, tá? É da minha cabeça. É tipo um espectro também, tem mais severos, menos severos, tem uma linha como o autismo Sim. é espectral. E aí a minha pergunta para você é, a síndrome de Down, ela é fixa, né? Não existe um espectro, não existe uma criança que tem mais comportamentos do Down e uma que tem menos. Na Ela é... verdade, tem a maioria, vamos dizer assim, 90% das crianças com síndrome de Down, elas têm uma alteração genética, né, no ato, né, de conceber o filho, que acontece, e tem algumas coisas que eles falam que é por transmutação, tem umas modificações genéticas diferentes. Tá. Então, existem algumas classificações, sim, né? Mas a maioria que a gente fala que é o T21, que é a questão da alteração do cromossomo. A maioria é isso. Que aí tem o rostinho específico, né? com E formatinho. alguns que têm alguns níveis um pouco mais assim, vamos dizer assim, né, que são comprometidos, o que acontece? Uma deficiência intelectual, né? Então, você vai ver uma alteração cognitiva, uma alteração motora, uma alteração comportamental também. Mas, assim, eles vão aprender no tempo deles, cada um dentro do seu tempo. Ah, mas tem uns que são mais comprometidos do que o outro. Não tem graus, a gente não fala de graus em síndrome de Down, mas a gente fala de formas que são classificadas, né, Tá. a síndrome. E eu acho que tudo é questão de, como você falou, de como a família cuida, de como a família trata, em qualquer deficiência. Sim. Porque tem aquela coisa do filho lá que tem 30 anos e a mãe fala, ai, filhinho, bonitinho, nenenzinho, nananã. E eu que falo, Isadora, toma vergonha na cara, você tem 14 anos? Entendeu? Então, depende de como você trata. Minha mãe sempre falou isso, vai depender de como que você trata a sua filha, que o mundo aí fora vai tratar. Vou te contar Entendeu? uma historinha disso, que eu gostei dessa sua observação, e tem uma história que eu não vivenciei próximo, mas eu tenho uma amiga minha, uma antiga amiga minha de trabalho, que ela tinha um filho que tinha dificuldade de fala. Com 3 anos ele não falava nada, nada. A família estava absolutamente desesperada, pensando que ele tinha alguma patologia que levava ele a não falar. E aí eles correram atrás de um monte de médico, ninguém tinha uma solução, não sei o que, aquele negócio. O médico vai pelo básico. Até que levaram num desses médicos que são as estrelas da vida das pessoas. Esse médico olhou pra ele, falou assim: beleza, na próxima. Ele fica com quem? Olha o médico, mano. O médico é genial. Ele fica com quem? Fica com a avó. Todos os dias? Todos os dias. Falei, beleza, na próxima consulta eu quero a avó aqui. Fizeram uma dinâmica fodida lá, não sei o que, na próxima avó tava aqui. Aí o médico perguntou pra ela assim, como é que você trata dele? Fala, não, assim, eu preparo o café da manhã, quando o café da manhã tá na mesa eu acordo. Aí ele senta e come. Aí eu já vou sentindo, se tá muito frio eu já pego uma blusa e já ponho nele. Ele falou assim, então, você tá me dizendo que ele não tem absolutamente nenhuma necessidade de pedir por nada? Ele falou, ela falou, eu cuido de tudo pra ele antes dele pensar que ele precisa. Ele falou assim, tá aí, ele não fala porque ele não precisa falar. Isso é tão genial. O Pedro falou isso para uma mãe. Ah, mas o cannabis Cara, vai fazer isso é meu tão filho genial. falar? O cannabis não vai fazer seu filho falar, você vai fazer seu filho falar. Para de ficar previsionando as coisas para ele, de Se ficar vira. dando... Tipo, né? Isadora, se vira. Se vira, meu, você sabe, pede, fala, o que você falou? Ela enrola lá, não tô entendendo, fala de novo. Isso é muito Aí ela bom. Ela fala, outra mamãe, que às vezes eu falo uma coisa, outra mamãe. Outra mamãe não, fala de novo, que eu quero entender o que você tá falando. Vamos formular uma frase aí? E é assim que funciona. É assim isso. que funciona. Você vai conduzindo a pessoa para um aprendizado que ela tem que fazer sozinha. Você pode mostrar o caminho, mas você não cruza a porta. E isso é muito importante a gente ter essa noção, porque assim, a gente vê isso no início da vida das nossas crianças e vê isso no final da vida. Uhum. Né? Por exemplo, sábado meu pai estava em casa comendo uma pizza com a gente. Aí ele começou, na questão, você falou da questão da memória do seu avô, o meu pai é a questão do cognitivo, ele está perdendo o cognitivo muito rápido. Ele tem 82 anos, ele acabou de fechar o diagnóstico de Alzheimer, mas ele já toma medicação desde 2020, porque eu percebi que tinha alguma coisa errada. E aí eu já levei ele para o Dr. Pedro, ele já medicou e a gente já começou a cuidar. Como estava em pandemia, então fechou tudo no final do ano passado. E aí ele começou com as medicações para Alzheimer, que também está ajudando bastante. E aí foi muito engraçado, porque ele fica assim, ele não tem... ele está perdendo a coordenação, então quando ele vai cortar alguma coisa, ele não faz um movimento de cortar, ele puxa. Então ele faz uma força danada com a faca e fica puxando com o garfo. Aí eu fiquei olhando, ele estava sentado aqui, eu estava aqui, eu fiquei olhando para ele, o que ele está fazendo? Tô comendo. Eu Mas falei, ele não. fala bem. Ele fala, Ok. fala.
tô comendo. Eu falei, não, pai, você não tá comendo. Olha, e uma força. Eu peguei no braço dele e falei, olha a força que você tá fazendo. Eu falei, vou fazer que nem faço com a Isadora. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra... Eu falei, quer que eu mando os brinquedinhos de velcro pra você trabalhar em casa? Mano, mas você Pra é... frente, pra Nossa, trás. você é um ser de luz, Não, real. não. Aí, Gente, eu imagino você com a Isadora e seu pai você comendo não uma tem pizza. ideia. Não, você não tem... E eu olhando assim pra Na ele. moral, você é um ser de luz. E aí, Gente. eu segurava no braço dele, ele tira a mão, nervoso, porque ele queria fazer. Sim, Porque claro. uma coisa que ele não admite é ele ter que precisar de alguém, né? Aí ele ficava assim, aí eu falei assim, mexe esse braço, velho. Vamos, mexe esse braço. Pra frente, pra trás. Vamos, quero ver. Aí daqui a pouco ele conseguiu. Eu falei, essa faca não corta. Meu marido foi lá, deu outra faca pra ele. Quero ver se vai cortar. Aí daqui a Pegar pouco ele aquelas começou. facas de Acho que ele falou assim, churrasco. não vai ter jeito, eu vou ter que cortar essa pizza, senão ela vai ficar a noite inteira falando. Aí eu falei assim, engraçado, pra tomar vinho, você lembrou que você queria tomar vinho, né? Me encher sua taça, você vai mais um pouquinho de vinho aqui. Você não falou que você tem que jogar a garrafa fora, que é pra gente Maravilhoso, tomar adorei. tudo? Eu falei, isso você lembrou. Agora, quero ver você cortar pizza. Aí ele, tá bom, vai. Aí ele cortou. Tá vendo? Eu cortei, eu consegui. Eu falei, então, você consegue. Você pode... mas derrubou no chão. Não faz mal, a gente limpa. Da hora. Entendeu? Isso é bonito. Porque Isso é a gente poético. vai perder. Você vai perder o que você já conquistou. Eu falo pra minha mãe, deixa ele ficar lá meia hora, uma hora, deixa ele fazer sozinho. É difícil? É. Vai ficar cada vez mais difícil? É. A doença é progressiva? É. Mas não deixa ele perder isso. O que vocês têm que fazer? Um cuida do outro. Só isso. Sua mãe tem tá? quantos anos? Minha mãe é 12 anos mais nova que ele. Minha mãe tem 70. Nossa, pegou a novinha, né? Sem vergonha. E ele tem 82. Então, assim, eu sempre falo pra ela, quando dá umas crises, eu falo, ninguém mandou você casar com ele. Agora você aguenta, você aguentou a vida inteira, agora você vai continuar aguentando, que agora é Pegou, final né? de vida, tem que aguentar. Né? Da hora. Entendi. Sabe que meu avô tem 83. Meu avô é um ano mais velho que seu pai e a minha avó tá com 80. Vai fazer 80 esse ano. E a minha avó tem a mente perfeita. Meu avô tá bem lascado. É engraçado que o Alzheimer me parece, pelo menos me parece, tá, gente? Dentro da minha experimentação empírica, da minha vida, me parece que ele acomete mais homens do que mulheres, né? Olha, eu conheço uns casos de mulheres É. assim, mais novas, mais jovens, com 60 e poucos anos, graves, assim. É. Graves, assim. Eu acho que é muito... Miguel cortou o próprio pescoço ali. Ou seja, deu nossa hora. Deu nossa hora? Deu uma hora já? Deus é pai. Meu Deus do céu. Viu? Não falei que você podia ficar tranquila com o assunto ia Olha, fluir? eu vou... Não sei, ele já cortou, já falou que deu tempo, mas eu quero falar esse negócio pra Fala, você. pelo amor de Deus. Fica à vontade. A irmã do meu pai... Ó, meu pai tem 82. A irmã do meu pai tem 76. Ela, ano passado... Início do ano passado? Acho que foi início do ano passado. Tanta gente que eu fico meio... Eu não sabia, ela é minha madrinha. E aí, porque a gente estava afastado por causa da pandemia, meu tio liga e fala, a gente não tá bem, ligou pra minha mãe, tanta coisa perto, ligou todo mundo pra minha mãe. Aí ligou pra minha mãe e eu falei, nossa, o que tá acontecendo? A Zenaide não tá bem, tá com Alzheimer. Aí já falou, tá com Alzheimer. Eu falei, como assim? De repente, né? Tão nova e tal, tão ativa, né? E aí eu fui vê-la e eu fiquei horrorizada, porque ela tava assim, sem comer, sem dormir. Ela perdeu na noção da função das coisas. Então, ela estava assim, vassoura, o que é vassoura? Ela estava pegando lixo do chão com a mão. Ela juntava o lixo assim com a mão para jogar no lixo. Que loucura isso. Loucura, loucura. Mas assim, isso em decorrência do Alzheimer? Ah, tá, desculpa. Tá bom, beleza, é um fluxo de história. Aí, hora que eu vi, me deu uma facada, assim, né? Porque eu falei, meu Deus, vocês não falam nada. Deixa eu chegar nesse ponto, tio. Porque ela é solteira e ela mora com o irmão, que também é separado. Então, só mora os dois. Mas por que você não pediu ajuda? Não falou antes? O que está acontecendo? Ah, então, não sei o que eu faço mais. E aí, já não queria tomar banho, já não queria escovar dente, já não queria nada. Eu falei assim, não. Liguei pro doutor Pedro, marquei uma telemedicina. Esse doutor Pedro é um anjo da sua vida. Salve, doutor Pedro. Salve, doutor Pedro. Doutor Pedro, vamos Mano, trazer ele aqui. Telemedicina, porque não consigo levar ela no consultório, ela não quer sair. Ele conseguiu levar ela na minha casa. Ela não lembrava de nada, nem meu nome ela lembra mais. Né? E eu sou a filhada dela, ela é minha tia, foi minha madrinha de casamento, enfim. Fui vizinha dela por 5 anos, não lembro. Aí a gente sentou, mandei todos os exames dela, conversou com meu tio, viu ela um pouquinho, falou um pouquinho com ela, tudo. Medicação. Canabidiol, vamos lá. Eu juro pra você, deu 2 meses de tratamento, máximo 3. Ela voltou
tudo o que ela tinha perdido. Tudo. Voltou, ela foi voltando. Devagarinho, começou a comer, começou a dormir melhor, e aí no convênio lá, no médico que ela passava na geriatra, já é Alzheimer. Aí o doutor Pedro, na segunda vez, na segunda consulta, conseguiu levá-la até o consultório dele. Já estava melhor também. Já estava melhor. Legal. Já estava lembrando de algumas coisas, aí depois ela até falou assim pra mim, será que eu tenho Alzheimer? Porque essa doença é tão triste, né? Ele falou, não, você não tem Alzheimer. Ele fez uns testes com ela lá, né, de memória e tudo, né? Ela foi vendedora uma vida inteira, então ela fazia conta de cabeça, tinha aquela coisa, por que você gosta mais de matemática? Óbvio, que é o, né? Aí ele pegou e falou, pra gente, a senhora não tem Alzheimer, porque aí ele viu todos os exames dela, exames de sangue e tudo, tem uma enzima, assim assado, que fala se a pessoa tem Alzheimer ou não, e essa sua enzima tá ok, não é isso, mas a senhora tem uma demência, e eu não sei que tipo de demência que é. Ele mandou fazer um exame mais específico e tal. Mas, assim, tá dando certo. E o que importa é que tá dando certo. O que importa é a qualidade de vida. vida. E aí ela foi voltando, aos poucos ela foi voltando. Então, ela começou a comer melhor. Por que acontece? Não sei se você sabe, mas o Alzheimer, ele tira o sabor, né, dos alimentos. Você não sente mais o sabor. A parte neurológica você vai perdendo. Por isso que tem muitos deles que não querem comer, porque não sente gosto de nada. Não é o caso do meu avô. Salve, vô. Meu avô come que nem um Meu dragão. Pai também. Um urso. Tem que tirar da mesa. Gente. Sai daqui. Não, e meu avô come, é sério isso. Meu avô almoça aqui, passa 1 hora ele, Nazira, eu almocei? Mas ele toma cannabis, né? Não tá. Porque meu pai, ele Não foi perdendo musculatura, tudo, tava usando roupa 16. Caralho. Ele já é pequenininho, criança. ele já é baixinho, ele já é magrinho e tal. Mas aí eu falei, nossa, mãe, tá demais. E aí, quando ele começou a tomar, agora a gente fala, para de comer, né? Meu Porque avô, dá assim. aquela fominha, né? Então, Meu, esse caso, esse relato clínico eu queria trazer aqui. Seu tio, sua madrinha. minha madrinha, minha tia. E o cuidador dela, nesse caso, que é o irmão dela, Dá certo? mais trabalho que... Porque a gente tem que ficar ligando. E o remédio? Tem remédio ainda? Tá acabando o remédio? Ai, aí esses tadinho. dias ele me falou, meio, né? Não sabe dar. Ai, deu certo, tá tudo bem, mas ela tá bem, tá? Mas a medicação tá acabando. Eu falei, mas você tem que comprar outra, tem que E falar pra gente demora comprar. pra chegar, né? Demora pra chegar. E aí eu já marquei, falei, a gente foi em outubro lá, então vamos de novo. Eu já marquei. Aonde eles vivem? Na divisa de São Caetano. Eles moram em São Paulo, mas ali na divisa. Ali é na... Eu queria muito que ela viesse. Ela tem capacidade hoje de falar, de dar uma entrevista? Eu te falo daqui uns 15 dias que eu vou encontrar com ela, que a gente vai na consulta, eu vou Mano, junto. seria muito legal. Seria muito legal ouvir da boca dela dizendo esse período Ela é uma que ela... figura, você vai morrer de rir. Então, esse período que ela não esteve bem e como ela foi voltando. Isso seria incrível. Bom, eu acho que, Patrícia, não tenho o que dizer. Tem coisa pra falar, Só hein? tenho a te agradecer de verdade. Foi incrível. Eu agradeço de novo a Camila Oliva, que indicou que ela também é incrível. Inclusive, ela chamou a gente, vai ter uma caminhada de autismo, não é isso? Isso, no domingo. Em São Caetano, no domingo. Você vai participar? Eu vou numa outra. Tá. Eu vou num outro evento, num clube que vai ter, que também é da a prefeitura que tá fazendo. São Caetano também. É, de São Caetano também. Ah, beleza. Então vamos dividir, vai ter 8 pessoas em cada evento. As 16 que vivem. Ele tinha que falar de novo de São Caetano, né? É uma sacanagem, né? Salve, São Caetanenses do Sul, vocês 12 que estão aí assistindo, porque tem 2 aqui. Era 16, agora é 12. Sul São Caetanenses. Não, aqui tem 2 aqui. Então tem 12 lá, mais 2 aqui são 14 e deve ter 2 que estão em São Paulo agora trabalhando. Então é isso. Salve, Sul. Gente, quem ficou até aqui, muito, muito obrigado, Patrícia. De novo, eu te agradeço Obrigada demais. a Foi vocês. incrível o papo, de verdade. Eu fico muito triste que o Renatão não tá aqui, porque ele ia adorar essa conversa. A gente mas à volta. tarde ele está... Com certeza. Por favor, com certeza. Inclusive, faz a ponte com o Dr. Pedro Pierro. Eu lembrei, quem falou do Pedro Pierro foi a Cíntia de Carlo. Que também Cíntia, já a veio dentista. aqui. A dentista. Conheço ela também. Foi ela. Ela que falou do Eles Dr. trabalharam Pedro Pierro juntos Neto. numa clínica. Eles trabalharam juntos. Certeza que foi ela. É. E inclusive assistam o conteúdo da Cíntia também, que é Eu incrível. assisti, é maravilhoso. Você assistiu? Assisti. Ai, ela é uma... Ela é uma graça. Ela é uma pessoa que assiste os nossos conteúdos, Miguel. Obrigado por isso. Tô seguindo você já faz tempo. Muito Eu vou vir obrigado aqui sem por saber? Não pode, né? E, pô,
de verdade, de novo agradeço a todos que ficaram até aqui. Muito obrigado de novo. Peço gentilmente que vocês se inscrevam aqui no YouTube. Se você assistiu pelo YouTube, sigam a gente no Instagram, porque o que a gente faz mais aqui é gerar conteúdo desse tipo, que vocês sabem que realmente muda a vida das pessoas. Trazemos médicos, especialistas e tal. E um recado que é importante. Nós aqui no Cannabicast temos um lado de assessoria canábica também, porque a gente traz as pessoas que não têm conhecimento, que vê a gente pelo Instagram, pelo YouTube, e, meu Deus, como que eu faço para acessar isso? Tá com dúvida? Chama a gente no DM que a gente desenrola para vocês, a gente vai ajudar em tudo que puder, eventualmente até conectar com as empresas como é o que a Patrícia faz. E não tenho mais o que dizer, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado para você. Até a próxima, galera. Até. Valeu.